Opa, beleza? Hoje no meu devocional eu tô sem nenhum café aqui, mas enquanto eu tava tomando ele, eu resolvi fazer um estudo e eu acho que vai ser bacana compartilhar isso com vocês. Tô fazendo um estudo sobre Marcos e eu pensei em fazer uma playlist aqui só sobre Marcos. Então como que vai funcionar? Todos os dias eu vou postar sobre um capítulo, talvez não seja um capítulo inteiro, pode ser um pouco menos, ou talvez seja o capítulo inteiro, ainda vai depender do dia. Sobre Marcos e sobre o que Deus fala naquele capítulo. Talvez um pouquinho de resumo, ainda estou definindo um pouco como que vai ser e talvez ele vá mudando durante as semanas, durante os dias. Mas eu queria deixar aqui com vocês um resumo sobre quem foi Marcos, o que se fala no livro de Marcos, quais são os principais tópicos, aonde ele veio, esse tipo de coisa. Então talvez eu leia um pouco aqui, porque eu fui lendo hoje os tópicos, fui escrevendo hoje de manhã os tópicos e aí preciso relembrar aqui alguma coisa. Bem, os estudos indicam que Marcos ele tinha tudo para ser um discípulo de Paulo. Mas na primeira primeira viagem missionária dele, ele, Paulo e Barnabé, que era primo de Marcos, acabaram discutindo, brigando e se desentenderam e se separaram. E Marcos voltou e encontrou Pedro. Então, muitos dizem que Marcos é discípulo de Pedro. Ao acompanhar Pedro e acompanhar de perto Pedro, todas as histórias contadas, todas não, mas acredita-se que a maioria das histórias contadas no livro de Marcos foram faladas por Pedro. E só que tem um detalhe. O Marcos, ele contava, por ter escutado muitas vezes Pedro contando a mesma história, e às vezes Pedro contava um detalhezinho diferente, uma coisa mais para lá, uma coisa mais para cá, ele acabou escrevendo essas histórias e acrescentando os detalhes, colocando um toque pessoal dele. E essa é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: o foco de Marcos são para os cristãos gentios. Por que a gente diz isso? Pelo fato dele usar poucas referências do Velho Testamento e ele dar alguns exemplos de alguns costumes judaicos. Então isso leva a gente a crer que ele escrevia mais para os cristãos gentios. O tema principal de Marcos é mostrar as maravilhas que Jesus fazia. Então, o quão incansável Jesus era, porque muitas vezes Jesus estava com fome, cansado, os discípulos todos cansados, querendo ir embora, e Jesus queria continuar atendendo a multidão. Amor demais, né? E Jesus, além de querer atender a multidão, curando, fazendo milagres, tudo isso, ele continuava ensinando. Marcos é o mais curto dos quatro evangelhos. Muitas histórias são as mesmas histórias contadas em Lucas e Mateus, porém Marcos ele detalha um pouco mais. Só que ele é engraçado, ele detalha um pouco mais e ele resume algumas coisas. Por exemplo, ele detalha que o lado humano de Jesus, então que ele estava cansado, os sentimentos, que ele ficou frustrado, o amor dele e por aí vai. E ele resume algumas parábolas, ele resume alguns discursos. Vamos lá, detalhes. Ele fala muito também sobre a divindade de Jesus e mostra esse lado humano, que foi o que eu falei agora. Então ele era cansado, muitas vezes do lado cansado, tudo isso. Mas ele acrescenta algumas particularidades. Marcos fala pouco sobre as profecias de Jesus. E faz um resumo nos discursos e foca. Eu gosto demais de Marcos, porque ele foca muito nas partes milagrosas, nas obras poderosas que Jesus fez. Aí tem umas curiosidades sobre o livro de Marcos que eu achei bem legal, que é o seguinte: no livro de Marcos a gente vai ver
milagres, sendo 8 sobre enfermidades, 5 sobre o poder que Jesus tinha sobre a natureza, 4 sobre a autoridade dos demônios e 2 sobre a sua vida após morte. E o livro ele pode ser dividido em 6 partes. Os primeiros eventos que conduzem o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus. O segundo, seu ministério individual na Galileia. O ocorrido em Tiro e Sidom. O ensino da obra de Jesus no norte da Galileia. O ministério final na Pérea e a viagem para Jerusalém. E uma das partes mais conhecidas, que é o acontecimento da Semana Santa. Bem, nós vamos discorrer durante os próximos dias, os próximos vídeos sobre isso. E eu espero que vocês gostem, porque eu estou gostando muito de fazer. Bom dia, pessoal.